governo federal registrou um rombo nas contas públicas de quase 93 bilhões de reais, isso de janeiro a setembro agora, de 2023. Além disso, a Bolsa registrou uma forte queda depois de falas de Lula que incluem essa afirmação, que, segundo ele, dificilmente o governo vai conseguir cumprir o déficit zero no ano que vem. Quem explica melhor para a gente é a Janaína Camilo. Os dados do Tesouro Nacional foram divulgados pelo Ministério da Fazenda e mostram um rombo nos cofres públicos de 92 bilhões e 600 milhões de reais no acumulado dos 9 primeiros meses do ano. A meta do governo, quando Lula tomou posse, era terminar 2023 com um déficit primário de no máximo 100 bilhões de reais, em torno de 1% do PIB. Com 3 meses ainda para fechar o cálculo do ano, o governo vê uma piora na projeção, admitiu o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Vamos ver agora com essas novas pressões como fica aí daqui a pouco a gente publica um novo relatório, né, bimestral. No último a gente estava estimando aí 140 bi projetados de déficit, claro, sem considerar eventuais sobras, né, o famoso empossamento. Agora provavelmente deve ter algumas pressões adicionais que a gente precisa, ainda estamos aí revisando e apurando aí os impactos que elas geram, que eram algo não previsto em relação ali a trajetória original. O Tesouro justifica o déficit acima da meta em razão de 3 fatores principais. A antecipação do pagamento de 20 bilhões aos estados e municípios em compensação à perda de arrecadação com o ICMS. Demora na aprovação no Congresso da retomada do voto de qualidade do CARF, o que fez o governo deixar de arrecadar em torno de 40 bilhões. E variação cambial e queda na inflação, que, segundo o Tesouro, resultou na perda de 25 a 30 bilhões de reais em arrecadação. Para 2024, o secretário do Tesouro disse que o cenário para as contas públicas se tornou desafiador. Isso por conta da redução do preço das commodities devido ao mercado externo. A proposta de orçamento para o ano que vem, enviada pelo governo ao Congresso, prevê déficit zero nas contas públicas. No entanto, o presidente Lula admitiu nesta sexta-feira que dificilmente o governo irá cumprir essa meta. Eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Sabe? Então, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Sabe, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero. A fala do presidente, logo após a afirmação do secretário do Tesouro sobre 2024, fez a Bolsa despencar. O Ibovespa recuava 0,32% no início da tarde. Com a notícia sobre a declaração, a Bolsa chegou a cair 1,11%. O presidente disse que 2024 vai ser um ano difícil para a economia e culpou a queda dos investimentos da China e a taxa de juros dos Estados Unidos. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre economia, então, com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Professor, bom dia, obrigado pela atenção aqui com o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom dia, pessoal. Bom dia, Colombo. Prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso. Professor, essa declaração dada aí pelo presidente Lula que a gente mostrou e provocou todo esse impacto no mercado ontem, de que ele conhece a disposição do ministro Haddad, sabe da disposição dele de buscar ajuste de contas, mas que essa meta de buscar déficit zero no ano que vem, ela é inatingível e não vai ser buscada às custas de cortes em áreas que ele considera essenciais. É uma declaração realista ou é uma declaração que demonstra alguma espécie de menosprezo pelo ajuste das contas públicas imediato? Absolutamente, isso é uma declaração de menosprezo. Veja, quem decidiu em relação a quanto seria o déficit fiscal, quanto seria o superávit fiscal, que seria zero, quem foi o governo. Ou seja, acabou de falar em agosto que deveria ter uma meta de zero e agora chega em outubro e fala, olha, não vamos atingir essa meta.
e depois fala que o mercado fica nervoso. É importante deixar claro o seguinte: o mercado não é um ente que vem do nada. O mercado somos nós. Quem compra títulos públicos somos nós. Se o governo está falando, olha, eu tenho um arcabouço fiscal, o discurso inicial do começo do ano era que era uma estupidez ter teto de gasto. O mercado comprou. Tudo bem, vamos fazer arcabouço fiscal, vamos fazer arcabouço fiscal. O Haddad estava fazendo um trabalho de tentar chegar num equilíbrio das contas públicas em 2024. Para isso, ele estava tentando levantar limpo 168 bilhões de reais de receita. Vem o governo e fala, pois é, nós prometemos, mas não vamos atingir. E o mercado fica ansioso, como se o mercado não fizesse parte da economia brasileira. Gente, pelo amor de Deus, quem compra títulos públicos somos nós. Como nós? 24% dos títulos públicos que estão na mão das pessoas vai para fundo de investimento, ou seja, o meu rico dinheirinho, é o teu rico dinheirinho, é o rico dinheirinho que coloca num fundo DI ou num fundo alguma coisa, nós estamos pedindo mais juros, porque é normal, quando o governo gasta, a primeira coisa que você tem que fazer é para de gastar. Esse governo já está na cara que não quer parar de gastar. Aumenta a arrecadação, vamos tentar aumentar a arrecadação. Vamos imprimir moeda. Não, isso é uma coisa da Argentina, nós não vamos fazer. Ora, então vamos pedir emprestado para o mercado. Então, os fundos de investimento, a poupança do setor privado, empresta esse dinheiro para o governo. Além dos fundos de investimento, você tem a previdência. Quando você deposita R$1.000 e vai se aposentar lá na frente, você não vai querer ter os R$1.000. Você quer esse R$1.000 reajustado. Então, a previdência também compra título público. Teu fundo de garantia também investe em título público. Teu seguro de vida, teu seguro saúde, os estrangeiros também compram. Então, acontece o seguinte, quando você fala que vai gastar mais em economia, o que acontece? Os investidores que compram título público e que financiam o governo, que ele precisa de dinheiro, passam a pedir mais juros. Por isso que chama, a curva de juros está subindo. Então, de um lado, o Banco Central derruba meio, do outro lado, a curva de juros para janeiro de 2027 já subiu 0,7%. Então, no final das contas, ele diz, não quero cortar investimento. Tá bom, o governo não corta investimento, mas ao aumentar os juros, o setor privado para de investir para comprar título público. Então, veja, isso chama o efeito deslocamento. Desloca dinheiro do setor privado, que poderia ir para a produção, formação bruta de capital, e vai para o governo financiar as contas públicas. Então, é falacioso achar que cortar vai piorar a economia. Não. A hora que você corta, a taxa de juros cai e o setor privado desempenha o papel de investidor em formação bruta de capital. Então, o governo erra novamente e é um bruta desprestígio para o Haddad agora, que está querendo levantar os 168 bi. A gente sabia que isso poderia acontecer, mas já anunciar no meio do caminho, foi aprovado em agosto e outubro, falou, olha, aprovei, fizemos todo o negócio, mas nós não vamos atingir. Como é que eu que financio, nós que financiamos o déficit público do governo, aqueles que financiam, ou até mesmo o trabalhador, que põe o dinheiro no fundo de garantia por tempo de serviço, como é que ele se sente ao dizer que, ao ouvir que o governo não vai cortar gastos? Ele vai cobrar mais juro. Cobra mais juro, a conta é simples. Gasto do governo aumenta, consumo e investimento acaba caindo e o PIB não sobe como o governo acha que vai subir. Ou seja, foi uma declaração, no mínimo, espantosa, e essa discussão de que o governo pode fazer tudo, gastar e que a curva de juros não vai subir, já deveria estar nas catacumbas da década de 70. Isso agora, não é nem teoria, a gente vê já. Pois não. Uma coisa é dizer que dificilmente no ano que vem vai ser possível atingir essa meta de déficit zero. Não só o senhor, mas todos os economistas que nós ouvimos nas últimas semanas, nos últimos meses, têm alertado para essa possibilidade. Diante do avanço das contas públicas, diante da aprovação do novo arcabouço fiscal. Outra coisa é não se comprometer, pelo menos com uma tentativa de conter esse avanço das despesas, dos gastos públicos e não se comprometer com um movimento
para que isso não aconteça, como o senhor está explicando para a gente. Além dessa reação, que o senhor muito bem citou, no mercado financeiro, há uma grande preocupação que essas declarações de Lula contaminem a boa vontade, entre aspas, do Congresso de avançar com pautas econômicas que estão em andamento e outras que estão por vir. Como o senhor está acompanhando essa movimentação, pode haver essa má vontade agora diante disso? Veja, se o principal líder do governo, o maior líder do governo, o presidente fala, olha gente, nós fizemos uma meta, 0, mas desculpa, viu, nós não vamos atingir. O Congresso fala, gente, então para que eu estou trabalhando tanto aqui para aprovar um aumento de carga tributária do CARF, de fundo exclusivo, de fundo offshore, de 186 bilhões, vou desagradar muita gente, se o governo já está falando, olha, nós não vamos cumprir mesmo. Então, isso acaba prejudicando a expectativa dos agentes financeiros, dos agentes econômicos, que somos nós, ao precificar quanto deve custar o preço do dinheiro. Tem uma coisa, uma falácia muito grande aí, achando que quem determina a taxa de juros é só o Banco Central. Não é verdade. Quem determina a taxa de juros, a curva de juros, são os investidores do governo, que gasta demais e que nós emprestamos dinheiro para o governo fazer essas obras. Se ele fala que vai gastar mesmo, o risco fiscal aumenta. O risco fiscal aumenta. E já dando a declaração do jeito que ele jogou, já jogando a toalha, aprovou em agosto, em outubro já joga a toalha, como é que vai ser os próximos anos, então? Como é que... Ou seja, você jogou fora o teto de gasto. Legal. Agora quer fazer o arcabouço fiscal e já está jogando fora? Então, o que eu vou botar no lugar? Ou seja, foi uma declaração que deixou os financiadores da dívida pública... É a mesma coisa, você precisa de dinheiro do banco e fala para o banco, olha, sabe o que vai acontecer? Eu falei que eu ia te pagar no ano que vem, mas não vai dar para te pagar no ano que vem. E, como já ouvi aí algum membro do mercado, ou melhor, do governo, falar, o futuro a Deus pertence. Como é que o banco ou aquele que financia, somos nós, fundo de investimento, fundo de garantia, seguro de vida, etc., nós vamos querer precificar para emprestar dinheiro para o governo? Gente, se não existe um compromisso de cortar gasto ou de subir a receita, nós vamos pedir mais juros, falar, ó, esse governo vai continuar gastando e a cada mês ele vai dar uma desculpa falando que isso prejudica a economia. Não, o que prejudica a economia é você gastar demais e depois vir pedir dinheiro emprestado para o setor privado. Isso que prejudica a economia e que faz o juro subir e que provavelmente o Banco Central fica mais receoso em baixar a taxa de juros. É um desserviço à política econômica essa declaração. Já que provavelmente o déficit zero não virá, como disse o presidente Lula ontem, professor, o ajuste de contas ou o fechamento da boca do jacaré, digamos assim, a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, depende mais de aumento de arrecadação, tributação de offshore, tributação de aposta esportiva, reforma tributária, enfim, a gente está dependendo mais em que medida de aumento de arrecadação para tentar acertar as coisas? Olha, você tem aquela voto de qualidade do CARF, que representa mais ou menos uns 52 bilhões. Você tem a tributação de fundos exclusivos, ou seja, é o come-cota, porque você vai ser tributado toda vez que receber ou tiver um ganho, mesmo que esse ganho você não retire o dinheiro, você vai ser tributado. Vão tributar os fundos offshore, e outras coisas, também fazer uma declaração, um ajuste para aqueles que estão devendo dinheiro para a União, oferecer algum desconto para pagar. Somando tudo, o Haddad fala que esperava levantar 186 bilhões. Mas uma coisa engraçada, Colombo, você vê que no governo é tudo para aumentar a receita, é tudo para aumentar a receita. A hora que você vê a dívida pública de 5,9 trilhões de reais, a pergunta que a gente faz é, não tem nada para cortar? Absolutamente nada para cortar, é aumentar mais ainda e botar a culpa nos outros, aquele que está financiando o teu déficit, ou seja, a culpa é de quem financia o teu déficit, não você que gasta demais. Então isso a gente acaba ficando, nós não, aqueles que administram o nosso rico dinheirinho, que é você, sou eu, é o fundo de garantia, seguro de vida. Paciência, isso não é teoria, isso não é ideologia, isso não é ciência de foguetes.
Se você fala que vai gastar mais, o risco fiscal aumenta, os juros aumenta e prejudica, além das contas públicas. Eu, ao invés de fazer uma hidrelétrica ou investir na minha produção, eu prefiro ficar sentadinho comprando título público, dado que o risco fiscal aumentou e a curva de juros deslocou para cima. E o que já aconteceu ontem. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a gente. Bom sábado e até a próxima. Obrigado, gente. Bom sábado para vocês. Valeu.